Muy buenos días a todos. Quero empezar enviando um especial saludo a nossa querida Maria Isabel Rodrigues, ministra de Saúde de El Salvador. Saludo igualmente a Charles Godi e, através de ele, a todos os amigos da OPS. Também um saludo a Laura Nervi, que sei estar acompanhando Maria Isabel, e em sua persona me congratulo com todos os ex-residentes do Programa de Formação em Saúde Internacional. Por último, supongo que estarão por aí dois outros buenos amigos e ex-residentes, Mário Roveri e Pedro Brito, a quienes envio um grande abraço. E nesta oportunidade se realiza em El Salvador, com o respaldo da ministra de Saúde deste país, Maria Isabel Rodrigues, a comemoração de los 25 anos de início do Programa de Formação de Saúde Internacional, que promovimos durante nossa gestão ao frente do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPS em Washington, e que contou com a orientação direta da própria Maria Isabel, que naquele entonces era uma das nossas mais destacadas colaboradoras. Em la impossibilidade de participar em loco deste evento, por não poder viajar devido a problemas de saúde, me ha sido pedido a preparação deste vídeo com a ideia de, em primeiro lugar, trazer-lhes alguns de los antecedentes de lo que se desarrollou como uma residência em saúde internacional integrada na rotina de trabalho da OPS. E luego, situar este programa em el contexto do processo de inovação que caracterizou o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos em las 2 décadas em que aí convivimos com uma pleiade de líderes de nosso continente, entre os quais destacamos a própria Maria Isabel Rodrigues, salvadorenha, a Juan César Garcia, argentino, Carlos Vidal, peruano, Miguel Marques, equatoriano, Jorge Andrade, venezuelano, Juan Pilé e Rolando Armiro, chilenos, Jorge Haddad, hondurenho, Luiz Ernesto Giraldo, colombiano, José Manuel Álvares Manilha, mexicano, e José Romero Teruel, Carlyle Guerra de Macedo, Luiz Carlos Lobo e Alga Verderese, todos brasileiros. E vários outros, que completam os 40 companheiros que colaboraram com nós outros e naquela época. A propósito, quero desde logo desculpar-me por el maltrato que estou dando ao idioma espanhol. Sempre he tenido dificuldades neste campo. Sin embargo, enquanto estava em la OPS, creio que era capaz de falar um melhor portunhol. Pero agora, depois de uma década de haver regressado ao Brasil, o acento está mais para o português. Sin embargo, hablando despacio, espero me hacer entender. Volvendo ao tema, destaco que o período a que nos estamos referindo, em las décadas de 70 a 90, foi marcado por uma etapa de intensa mobilização no campo de los recursos humanos em saúde. Entre os fenômenos mais marcantes se destacam o ênfase em uma nova política de orientação de los serviços com base na atenção primária, a grande expansão do aparato formador de los recursos humanos em saúde em la região, uma maior preocupação com o perfeccionamento do processo formativo e de gestão de los recursos humanos e a búsqueda de uma nova abordagem da cooperação internacional, especialmente no setor saúde. Sem dúvida, e neste contexto, o hecho mais importante ha sido a Declaração de Alma-Ata, destacando a proposta de saúde para todos em el año 2000, com a estratégia de atenção primária de saúde. Por supuesto, sempre a introdução de algo novo, fora da rotina tradicional, enfrenta a resistência natural e a crítica ao intento inovador que, em geral, não ha sido posto à prova e carece de evidências a seu favor. E no caso da atenção primária de saúde, não ha sido diferente. E não só encontrou pouco respaldo em sua implementação, como hasta os dias de hoje, todavia conta com uma implementação parcial
En aquella ocasión, el Dr. Mahler, diretor general de la OMS, tempranamente se deu conta de que a meta não seria cumprida dentro do prazo estabelecido de pouco mais de 20 anos e tratou de promover um maior esforço de advocacia, convocando um grupo de consultores das diversas regiões da OMS com vistas a definir estratégias para a promoção de um maior liderazgo para a mais rápida adopção da meta de atenção primária. Me tocou representar a OPS naquela reunião, a partir da qual, em la região das Américas, elaboramos a proposta de estabelecer um programa de passantia de 1 ano de duração para candidatos já com preparo básico a nível de maestria, proponendo que os participantes fossem incorporados à rotina de trabalho da OPS, incluindo a promoção, durante este período, de uma série de debates abordando a toda a problemática relativa ao desenvolvimento da atenção primária. Assim surgiu a proposta do Programa de Formação de Saúde Internacional, que em seu desenvolvimento não só ahondou em la estratégia de atenção primária, como ha permitido um mais amplo replanteamento de todo o processo de cooperação técnica internacional, situando-se como precursor de uma concepção de saúde internacional diferente de lo que se venia propagando no contexto das escolas de saúde pública dos Estados Unidos. Pero todo esto ocorreu no contexto mais amplo, no qual o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPS se deparava com a grande ampliação do aparato formador em toda a região, lo qual levou a que em pouco mais de 2 décadas dobrara o número de escolas médicas e chegar a quintuplicar o número de programas de formação em saúde pública. Igualmente, se observou um crescimento, aunque bem menos acentuado, das escolas das demais profissões da saúde. Em nossa programação, enfatizávamos uma maior integração do processo formativo com a prática dos serviços, que chamávamos de integração docente-assistencial, tratando, además, de priorizar os níveis de atenção primária com a busca de maior efetividade e resolubilidade da atenção primária, resguardando desde logo a disponibilidade de recursos em los níveis de maior complexidade e maior custo. Igualmente, priorizávamos as ações promocionais e preventivas, seguindo a orientação demonstrada por los canadenses em 1974, que evidenciaram a conformação de lo que chamaram del campo de la salud, que entre os 4 parâmetros considerados para delimitar este campo, a organização de los serviços médicos era o que menos influenciava a situação de saúde, lo qual estava muito mais dependente da biologia humana, do ambiente e do estilo de vida. Defendíamos também uma maior coordenação de todo o equipo de saúde, tratando em que, tanto em la formação, com maior ênfase em los aspectos generais que em las especialidades, como em la incorporação ao serviço, os distintos profissionais procurassem a complementaridade de suas funções para assegurar uma melhor e mais eficiente cobertura das necessidades de saúde da população. Tratamos, además, com especial interesse, a introdução de inovações importantes no desenvolvimento institucional das escolas e faculdades dedicadas às profissões da saúde, incluso priorizando um esquema organizacional de los centros de ciências da saúde, objetivando o desenvolvimento integrado das diversas profissões no campo da saúde, para a operacionalização de todos esses objetivos. Promovimos o desenvolvimento de uma série de programas inovadores a nível dos próprios países, incluindo a promoção da atenção primária, propriamente dita, a expansão das experiências comunitárias, o desenvolvimento pedagógico em los cursos da área da saúde, o reforço da formação em administração, o desenvolvimento de personal paramédico, o debate sobre os programas de formação em saúde em las escolas de medicina, saúde pública, enfermeria, etc., a expansão do programa de livros de textos
y la concesión de becas para desarrollo de personal. Además, para el alcance de mejores resultados, não só ajustados à realidade dos países, como de maior viabilidade técnica e econômica, buscávamos uma nova abordagem da cooperação técnica internacional que tratava de reemplaçar a tradicional assistência técnica, usualmente basada em soluções pré-definidas por as agências donantes, por lo que agora estávamos chamando de cooperação técnica, em la qual as ações eram estabelecidas conjuntamente com os países parceiros em um processo de intercâmbio solidário manejado a um nível verdadeiramente diplomático. E nesse âmbito já venimos promovendo a participação, aún na década dos 70, de autoridades nacionais responsáveis por el aparato formador, através da organização de los talleres de educação em ciências da saúde, realizados em Washington, com debates que se estendiam por 8 semanas, centrados na orientação a ser adoptada por la transformação do processo de capacitação profissional. Igualmente, promovíamos frequentes reuniões técnicas a nível dos países membros, centradas no debate de los temas que mencionamos, pero sempre com a preocupação de orientar o desenvolvimento do assessoramento técnico correspondente em forma harmônica, basada em los acordos diplomáticos respectivos. De toda esta preocupação resultou a conformação do programa que agora estamos comemorando sua boda de prata, o Silver Anniversary, a residência em saúde internacional, integrando o abordagem diplomático ao conteúdo técnico da cooperação, com o asseguramento de participação do personal responsável, dos residentes e no diário vivir da OPS. De hecho, o interesse por el tema ha sido realçado no âmbito de lo que se venia chamando de aldeia global, lo qual passou a destacar a importância da dimensão internacional da saúde. E na área acadêmica, que legitima a incorporação de inovações, em especial nos Estados Unidos, se ha observado en aquel entonces uma rápida expansão de los programas e hasta de los departamentos denominados de saúde internacional, hoje praticamente presentes em la maioria das escolas de saúde pública. Sin embargo, quando analisávamos os cometidos desses programas, encontrávamos que predominava o estudo da saúde do subdesenvolvimento, em grande medida relacionados com certo grado de paternalismo em que se desenvolvava a tradicional assistência técnica. Com isto se diferenciava a saúde pública como a saúde nos Estados Unidos e a saúde internacional como a saúde de los outros, especialmente dos países em desenvolvimento. Esta situação, destacada em um estudo realizado por Charles Godin, foi amplamente discutida em uma reunião sobre o tema que organizamos em Quebec e depois reproduzida em um livro denominado Saúde Internacional, um debate norte-sul. Hoje podemos dizer que todo isto resultou do desenvolvimento do programa de formação em saúde internacional, com base em las práticas e análises observadas pelos residentes, questionando a abordagem da cooperação que se oferecia aos países membros. E na reunião de Quebec, contamos, entre outros, com a participação de um eminente epidemiólogo norte-americano, o Dr. Milton Terwes, que, ao final, se dijo impactado com o que pudo observar e com o livro que resultou desta reunião, em uma declaração que nos enviou posteriormente, chegou a declarar, abre comillas, uno de los aspectos mais importantes da reunião resultou do papel desempenhado por los jóvenes residentes de saúde internacional, que com apresentações provocativas foram os responsáveis por el caráter emergente do debate norte-sul. E agregou, los jóvenes que aspiram ao liderazgo nesta área necessitam não só a compreensão teórica, como a experiência prática e têm que familiarizar-se com a prática da saúde internacional, seu impacto e problemas, suas fortalezas e fraquezas, seus sucessos e falhas, ao nível local, nacional e internacional. E terminou afirmando: a OPS merece ser parabenizada. Seus residentes se tornaram professores e seus professores resultaram seus alunos. Devemos trabalhar juntos para transformar a saúde internacional de um campo de
codominación y dependencia a una independencia y cooperación. La etapa del Programa de Formação em Saúde Internacional, que tivemos oportunidade de acompanhar entre 1985 e 1995, permitiu um avanço significativo do pensamento relativo à cooperação internacional na área de saúde. Esta mobilização de novas ideias e no curso de los 10 primeiros grupos de residentes, limitada no contexto da OPS e referida essencialmente à América Latina, pode que não haya logrado uma repercussão de caráter global e hasta mesmo haver passado desapercebida por la própria OMS, pero su contenido ha antecedido por mais de uma década a consolidação de uma nova visão do intercâmbio internacional em saúde e de lo que hoje estamos chamando a diplomacia em saúde. De hecho, solo em los anos 90 se intensificou o debate sobre a necessidade de um novo paradigma do desenvolvimento, destacando a revisão do processo de implementação dos projetos de cooperação internacional. E solo em la primeira década do presente siglo, com a Declaração de Paris sobre a efetividade da ajuda internacional em 2005 e a Agenda de Acción de Accra em 2009, a comunidade internacional passou a coordenar-se mais intensa e ampliamente para assegurar uma maior efetividade da cooperação, incorporando, sem dar-se conta, os princípios debatidos por os residentes na reunião de Quebec. Que bueno que por lo menos essas ideias se quedaram documentadas no livro sobre saúde internacional, que a OPS divulgou em 1992. Lo que naquela ocasião foi designado como a Dimensão Internacional da Saúde é necessariamente parte de lo que hoje estamos chamando de diplomacia da saúde, que contempla a saúde que transcende as fronteiras nacionais e expõe os países a influências globais que demandam uma estreita coordenação entre os setores governamentais responsáveis por a saúde e as relações exteriores. Com isto, dejo mis cumprimentos a Maria Isabel Rodrigues e a todos os ex-residentes que participaram desta experiência de vanguardia em nossa região. Ustedes foram verdadeiramente os precursores da saúde internacional. Muchas gracias.